Boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, quero agradecer à professora Giselda. Permita-me, Flávio, oferecer em primeiro lugar à professora Giselda e também ao professor Flávio pelo convite. Uma grande honra estar aqui. Quero publicamente, inclusive, não só agradecer pelo convite da participação para esse evento de hoje, mas agradecer, aproveitar a presença dos dois aqui juntos, né, porque sempre me prestigiaram. Cuidado, senão me emociono. Porque sempre me prestigiaram. Para mim é uma grande honra integrar a equipe coordenada por ambos, né, na Escola Paulista de Direito. Parece que não, né, Flávio? Mas há mais de 20 anos, né? Antes, mais antigo que o próprio Código Civil em vigor. Então, de novo aqui, muito obrigado pela confiança, tanto sua como da professora Giselda. Uma grande honra, então, falar aqui na Casa do Advogado. Eu me formei no milênio passado, no século passado, né? Ainda estudei o Direito Civil pelo Código também de 1916, exerci a advocacia por quase 15 anos e acabei enveredando para a atividade notarial e registral, e hoje sou titular de uma serventia extrajudicial de notas e também de registro civil das pessoas naturais aqui no estado de São Paulo. Quero agradecer a presença de vocês, afinal de contas, né, já passa das 17 horas de uma sexta-feira, o clima está uma delícia, né, para estar num happy hour, né, já mais de 30 graus, eu fiquei sabendo que hoje tem baile ainda, né, muitos de vocês irão participar do baile, então muito obrigado aí pela presença de todas e todos, né, pelo prestígio. Vamos tratar um pouco a respeito de sucessão testamentária na proposta de revisão do Código Civil. Lendo e estudando a proposta na parte da sucessão testamentária, eu concluí, e o Flávio pode me corrigir se eu estiver errado, que houve, na verdade, né, uma ampliação da autonomia do testador em diversas situações. Uma preocupação, né, com aquele que está em situação de vulnerabilidade, de hipossuficiência, tanto quando este é o testador, como também em relação aos sucessores. E, por fim, última característica que eu notei também foi a ampliação e a atualização das formas de testamento, né? Então, por que não se admitir um testamento hoje filmado, né? Em 2002, já até que se tinha um maior contato com filmadoras, etc., né? Mas hoje você está com um telefone celular, você filma, né? Por que não fazer um testamento particular por gravação? Poxa vida, pega aí eu sou ainda da época do jornal, né, para colocar a data, né, para provar a data. Eu acho interessante, né, fazer essa prova da data, né, e fazer um testamento no escritório do advogado. Isso falando, obviamente, do testamento particular. Então, não se justificava mais no ano de 2024, não ser possível, né, fazer um testamento por meio de uma gravação. Mas vamos então, esses foram os 3 fatores que eu notei no estudo dessa parte aí da sucessão testamentária. Pois bem, então, falando um pouquinho a respeito das propostas, a primeira que eu trago à baila para vocês foi a mudança do artigo 1857, parágrafo 1º, que trata a respeito da possibilidade de o testador individualizar os bens da legítima dos herdeiros. Então, isso era uma questão controvertida. Chegou, inclusive, a ser objeto de julgamento do Superior Tribunal de Justiça recentemente, no caso do Gugu, né? Porque o 1857, parágrafo 1º, na redação atual, estabelece que a legítima do herdeiro necessário não pode ser incluída no testamento. Como se interpretar esse dispositivo legal? Então foi lá o Gugu e fez um testamento dizendo que 25% da herança dele
ficaria com o filho A, 25 com o filho B, 25 com o filho C, e os outros 25 seria dividido entre seus cinco sobrinhos. E aí a questão, essa disposição testamentária tratava sobre a herança toda ou só sobre a parte disponível? Obviamente, os filhos defenderam que só se aplicava sobre a metade, enquanto que os sobrinhos defenderam que aquela disposição testamentária ela tinha por objeto a herança toda, né? O que decidiu o STJ? Decidiu que, até em respeito à vontade do testador, que deixou expresso no testamento que a disposição devia, né, abranger a integralidade do seu patrimônio, que, no fundo, aquela divisão seria feita sobre a herança toda. Então, deixou 1 milhão, por exemplo, 250 para o filho A, 250 para o filho B, 250 para o filho C, e os outros 250 dividido entre os cinco sobrinhos. Afinal de contas, a legítima de nenhum dos herdeiros acabou sendo lesada. No fundo, ele poderia ter feito um testamento deixando, olha, 25% da minha herança para os meus sobrinhos. Não poderia ter feito isso? Então, simplesmente, ele fez de uma forma diferente. Aí é sempre o cuidado na redação do testamento, né? Sempre precisa ter muito cuidado na hora de redigir o testamento. Pois bem, a proposta de alteração do código, então, agora, né, de forma expressa, né, determina que é possível que o testador diga, olha, eu quero que o Joãozinho receba a casa de Mongaguá, eu quero que o Pedrinho receba a casa de Itanhaém, eu quero que o fulaninho receba a casa de Peruíbe. Vamos imaginar que ele só tenha isso de herança. Ele pode determinar, individualizar, dizer, né, em quais bens irá recair a legítima de cada um dos seus herdeiros necessários. Então, me parece que vem em boa hora essa proposta de alteração, deixando isso claro. Segundo ponto que eu quero ressaltar, essa bastante interessante, é aquilo que a doutrina denomina de testamento pupilar ou quase pupilar. Vejam que interessante. Então, eu posso fazer um testamento, imaginemos, eu tenho, por exemplo, 2 filhos, ambos são menores, uma tem 10, outra tem 9 anos. Eu quero fazer um testamento. E eu posso estabelecer o seguinte, olha, quando eu falecer, eu quero que minha filha receba o bem tal. Vai que eu faleça e minha filha ainda não tenha 18 anos. Ou, às vezes, o meu filho, infelizmente, tem uma anomalia, seja incapaz, etc. E eu posso determinar o seguinte, olha, vai ficar para minha filha, e se ela falecer antes dos 18 anos ou ainda incapaz, eu já estou determinando, veja, eu estou tratando da sucessão dela. Veja, uma possibilidade de disposição em segundo grau, né? O que não era admitido, salvo na situação do fideicomisso, né? Mas essa possibilidade de você dispor, né, em segundo grau, que é da vontade de muita gente. Né, vivo atendendo gente no cartório dizendo, olha, eu quero deixar para ela, mas quando ela morrer eu quero que vá para o outro. Falei, calma, é a sua sucessão. Você não pode querer já. Essa semana mesmo eu atendi 2 irmãs. 2 irmãs, ambas não tinham filhos, ambas eram solteiras. E eram proprietárias de uma casa. E queria fazer testamento cruzado, né, deixando a metade da casa para outra. Porque tinha vários irmãos, né? Queria que ficasse só com uma irmã. Mas tinha uma que ia casar. Até por isso que ela estava querendo doar logo, querendo fazer o testamento. Eu falei, não adianta fazer testamento, é melhor doar então. Né? Porque se for fazer testamento e depois você casar, né, do jeito que, por enquanto, o cônjuge ainda é herdeiro necessário. Né? Se fosse já na vigência, né, vai que, né, sendo aprovado o projeto de revisão, aí daria. Né? No caso, então, ela decidiu por fazer a doação.
Mas no testamento ela queria já deixar para a irmã e falei, e quando ela morrer eu quero que não vá para os outros irmãos, eu quero que vá para a sobrinha tal. Falei, aí é um problema que ela que vai ter que fazer. Ela que vai fazer o testamento dela dispondo que vai deixar para o sobrinho. Você não pode querer falar, olha, o meu bem vai para minha irmã e depois quando minha irmã morrer vai para terceiro. Agora você pode fazer isso, agora, né, desde que o projeto obviamente se aprovado, vai poder fazer isso, né, em relação ao herdeiro ou legatário, né, se for o quê? Absolutamente incapaz. Ó, vejam lá, os pais no exercício da autoridade parental poderão instituir por testamento público herdeiros ou legatários aos filhos absolutamente incapazes para o caso de eles falecerem nesse estado, ficando sem efeito à disposição logo que cesse a incapacidade. Vejam que interessante essa proposta de alteração, que eu reputo muito boa. Que mais? O professor Oswaldo tratou a respeito dos artigos 1846 e do artigo 1848. Em relação a 1846, só então, ressaltando também mais uma vez essa possibilidade dessa diferenciação na legítima, coisa que também a gente nunca teve, né? Então eu vou poder fazer com que veja, no âmbito da legítima, possa receber mais que o outro, porque na parte disponível isso sempre foi possível. Mas aqui eu vou poder fazer isso na própria legítima. Vejam a preocupação, né? No caso, né, de descendente ou ascendente que sejam considerados vulneráveis ou hipossuficientes. Achei interessante essa questão da consideração da vulnerabilidade e da hipossuficiência no herdeiro. A gente nunca tratou herdeiro como sendo A, B, herdeiro sendo incapaz ou capaz, suficiente ou hipossuficiente. Aqui já há uma preocupação. Vejam, com o herdeiro incapaz, com o herdeiro hipossuficiente, com o herdeiro vulnerável. Me parece uma novidade bastante interessante que vai poder ser objeto aí de bastante discussão e de bastante aplicação na prática. O artigo 1848, por sua vez, trata da questão das cláusulas restritivas. Quando faltar uns 5, você me fala, Flávio, por favor? Já falta. 8. Eu, Fernando, né, eu não gosto de cláusula restritiva. Né? Sou contrário à cláusula restritiva, sigo a linha do professor Silvio Rodrigues, que dizia que essas cláusulas restritivas, na verdade, alimentavam o ego do autor da herança, que se julga mais capaz do que os seus sucessores, né? Então eu vou deixar para o meu filho, mas meu filho não, vai ser inalienável, vai ser impenhorável, vai ser incomunicável. Mas continuo vencido, né? E não só agora será possível, né, a clausulação dos bens da legítima, como também não há mais qualquer necessidade de justificação. Então, aliás, eu tenho feito bastante testamento que o testador só quer clausular bem. Só, ponto. Eu só vai fazer o testamento para... Eu quero que vá tudo para meus filhos, etc., mas eu quero que meus filhos recebam com tudo clausulado. Tudo, ou seja, confiança zero nos filhos. Né? Os filhos vão receber, mas não vão o quê? Impenhorável, não, incomunicável. Veja, eu procuro pelo menos convencer a não colocar a inalienabilidade. Talvez essas justas causas se justifiquem, na minha opinião, né, nas doações enquanto vivo os donatários, né? Mas, poxa vida, o sujeito morreu, houve a sucessão. Aquele que recebe deve receber de forma ampla, não receber a coisa engessada. Mas, bom, no fundo não foi isso que prevaleceu, ao contrário, não só foram mantidas, né, as cláusulas restritivas, como também não há necessidade de justa causa. Um elogio é que, pelo menos, se previu de forma expressa a possibilidade de que esses gravames sejam levantados, porque hoje a previsão é só da subrogação.
Hoje, e tem muito juiz que interpreta literalmente a lei e fala, não pode, tem que subrogar. Então o sujeito recebe lá um imóvel que ele é custoso, a manutenção, etc., e ele não pode alienar. Né? O juiz autoriza só vender para subrogar. Então agora você tem a possibilidade o quê? Já existe, né? A gente sabe que diversos julgados autorizando esse levantamento. Né? Às vezes o sujeito recebe a coisa em doação, né? Quando tem 10 anos de idade, né? Óbvio, o doador preocupado. Agora o sujeito está com 60 anos. Né? Então, e ainda está com a coisa inalienável, porque o doador, o testador, estabeleceu que ele deveria receber com a cláusula de inalienabilidade vitalícia. E eu lembro que os escreventes de cartório no passado, eles adoravam falar, coloca a cláusula, coloca a cláusula. Eu sou o oposto, eu falo assim, não coloca a cláusula, não coloca a cláusula. Imagina, eu só oriento, né? Na verdade, falo, olha, a cláusula, se receber com a cláusula, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Pois bem, então aqui, outra coisa interessante, a possibilidade também de o testador nomear curador especial. Né, para os filhos, né? Então essa também é muita preocupação, né, de ex-casais, na verdade, né, de pais, né, o pai que não confia na mãe, a mãe que não confia no pai, né, e também a gente sabe, vocês que trabalham na área sabem que há muita procura, né, do advogado, do tabelião para tentar fazer com que, se eu morrer eu não quero que ele cuide daquilo que o júnior vai herdar, né? Então vejam, você tem que afastar, tem que ter uma justa uma causa, se discute se essa cláusula de testamento pode abranger tanto legítima como a parte disponível, é uma discussão interessante. Aqui já está claro, então, que o testador pode nomear curador especial aos bens da legítima dos filhos com menos de 18 anos de idade. Achei muito boa essa proposta de alteração. Eu não vou falar do usufruto vidual agora. O que eu queria falar agora rapidamente. Questão do testamento conjuntivo entre cônjuges e companheiros. Né? Então, a gente sabe que, segundo a lei ora vigente, né, o testamento é vedado, o testamento conjuntivo, feito por 2 ou mais pessoas. A proposta, né, se aprovada, vai autorizar o testamento conjuntivo, desde que feito entre cônjuges ou entre companheiros. Então, aquilo que acontece hoje, né, muito comum, né, o sujeito vai lá e vai fazer o testamento, deixando a metade disponível dele para a esposa, e a esposa faz o testamento cruzado, né, dizendo, olha, então veja, por que não fazer isso o quê no próprio? Porque certamente um desses testamentos vai acabar sendo o quê? Ineficaz. Né? Um desses testamentos, no fundo, será ineficaz. Então, por que não se fazer o quê? No mesmo instrumento. Então, vai haver uma alteração, então, no artigo 1863, admite-se o testamento conjuntivo recíproco entre cônjuges e conviventes, qualquer que seja o regime de bens. Pois bem, em relação às formas de testamento, então, foram abolidas as formas de testamento especiais, né? Alguém já viu algum, né? O marítimo, o militar, o aeronáutico? Então, em boa hora, né, há a proposta para se abolir. Até mesmo porque, quando a proposta trata do testamento particular, ela vai possibilitar, como atualmente já até possibilita, que seja feito aquele testamento sem a presença de testemunhas, né, desde que em circunstâncias excepcionais, expressamente declaradas. É que hoje, com a redação atual, em que o testamento tem que ser escrito, talvez o sujeito tenha uma dificuldade maior de fazer esse testamento. Agora, com o telefone celular, o sujeito pode muito mais fácil fazer esse, em estilo selfie. Eu, Fernando Sartori, aos 23 dias do mês de agosto do ano de 2024, etc., vejam, ele pode fazer em circunstâncias excepcionais, imagina na hipótese da Covid, né, de uma
de uma pandemia, Deus que nos livre, né? Mas essa possibilidade de se fazer um testamento desta maneira, né? Quantos não teriam sido os testamentos feitos na Covid dessa forma? Então, por isso, então, se abandonou, porque também o sujeito que está no navio, o sujeito que está no avião, da mesma forma, ele vai poder fazer esse testamento nessas condições. No mais, em relação às formas ordinárias de testamento, foram mantidas, então, né, o testamento público, o testamento cerrado, o testamento particular. Lembrando, então, que se admitiu de forma expressa, então, olha lá, os testamentos ordinários podem ser escritos, digitados, filmados ou gravados. Então, olha lá, escritos, digitados, filmados ou gravados em língua nacional ou estrangeira, em braille ou língua brasileira de sinais, pelo testador ou por alguém a seu rouco. Correto? Vale a leitura, então, dos dispositivos que constam na proposta, que tratam acerca do testamento público, muita coisa interessante, a questão da casa de saúde, do hospital, né, que tem que reservar aí, né, poder o tabelião, né, adentrar para fazer o testamento, possibilidade de se chamar o médico, etc. Ou seja, vai se facilitar, né, a feitura dos testamentos. Meu tempo está esgotado, eu quero mais uma vez agradecer ao Flávio, agradecer à professora Giselda, dizer para a Sueli também que é uma honra dividir esse painel com ela e principalmente agradecer a presença de todos vocês. Inicialmente, também gostaria de agradecer, Dr. Flávio Tartucci, pelo convite. É uma honra, uma alegria muito grande estar na minha casa. A ESA é uma casa que eu tenho muita consideração, gratidão, porque foi na ESA, no interior de São Paulo, que eu comecei a minha vida acadêmica, vida docente, que eu tanto faço com amor. Então, esta casa aqui me é muito cara. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. E também agradecer e cumprimentar a doutora Giselda, que é uma referência no direito de família e sucessões, e para mim, em especial. Então, é uma honra e é uma emoção estar aqui falando e a doutora me ouvindo. Sem muitas delongas, nós vamos tratar, então, do inventário e partilha na reforma do Código Civil. E eu costumo dizer nas minhas aulas de inventário e partilha que é o momento no qual nós vamos falar daquilo que os mortos deixam para que os vivos se matem. Exatamente. Exatamente. Mas, felizmente, a proposta do anteprojeto do Código Civil, ela nos propõe o contrário. Aquilo que os mortos deixam para que os vivos não se matem. De modo que apresenta aí algumas propostas que tenta facilitar e conscientizar as pessoas de que o procedimento de inventário nada mais é que a entrega daquilo que o morto deixou. E aquilo que é o meu direito, sem precisar ficar discutindo e tentar efetivar de uma maneira mais rápida. Então, elenquei alguns dispositivos que eu tratarei, que é do capítulo 2, do 1796, que trata da herança da sua administração, e do título 4º, que trata do inventário e partilha, do inventário, do pagamento das dívidas, da colação, da partilha. São alguns pontos principais que nós tocaremos, sem esgotar a temática. Eu tomei a liberdade de fazer a exposição com quadro comparativo, para que nós possamos verificar a importância da alteração, a importância das propostas de alteração neste ponto em específico. E nós vamos perceber que são entraves que nós nos deparamos na vida prática que o anteprojeto tenta solucionar. Primeiramente, nós vamos verificar que no 1796 do Código Civil estabelece atualmente 30 dias para a abertura da instauração do procedimento de inventário, o CPC dispõe 2 meses. A proposta é que, no prazo fixado na lei processual, para corrigir esta questão. Mais importante, preferencialmente perante o tabelionato de notas. Então, as alterações propostas
no anteprojeto, nesse capítulo de inventário e partilha, ele busca a todo momento frisar o extrajudicial. E, felizmente, de forma positiva, algumas das questões que eu tratarei aqui, a alteração da Resolução 35 já nos adiantou. Então, muitas coisas não precisaremos aguardar a eventual aprovação do Código Civil nesse ponto. E essa é a questão do extrajudicial. Um ponto que nós, advogados que atuamos na prática de inventário e partilha, temos, às vezes, alguma dificuldade no levantamento de verbas de PIS, FGTS, resíduos que o falecido deixou, em razão de uma lei especial que fala, olha, se não tem inventário tramitando, eu posso pedir através de um alvará judicial quando eu não tenho dependente habilitado na Previdência Social. A alteração, no finalzinho, ela diz que em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento, ou seja, não havendo dependentes habilitados, eu poderei, então, ingressar, se for judicialmente, com um alvará autônomo para dar efetividade, levantar essas quantias que, na verdade, são de caráter alimentar, né, que ajudem, ao invés de entrar posteriormente com o inventário e, obviamente, fazê-lo no extrajudicial também, né, doutor Fernando? Eu sou uma entusiasta do direito notarial. E uma questão importante, que nós temos muita dificuldade no cotidiano. Às vezes, a pessoa deixa um veículo, deixa um bem de um valor menor e precisa alienar esse bem, e em comarcas diferentes, cada juiz atua de uma maneira. Às vezes tem um veículo, aí sempre me pergunta, eu posso entrar com um alvará judicial e pedir para vender esse veículo? Ah, mas é um veículo deixado causa mortes, então é inventário. Ah, mas o juiz da comarca X deferiu o alvará, o outro não. E, obviamente, é um bem móvel que facilitará, dará efetividade, não vai deteriorar. Então, por que não facilitar o procedimento? Mas isso não significa que não é devido causa-mortes. Por quê? Uma questão que a gente estava ponderando. O parágrafo 2º da proposta, no 1796, é para que a transferência de titularidade de bens móveis cujo valor não ultrapassar 100 salários mínimos poderá ser efetivada por alvará judicial ou termo de autorização para alienação de bens perante o tabelionato de notas. Naquela escritura de nomeação de inventariante, por exemplo. Todavia, aqui estabelece um limite desse bem, mas isso não está dizendo que nós recolheremos causa-morte, porque quando nós falamos de um alvará autônomo, dá a impressão que o alvará vai liberar e isso a nossa legislação estadual, causa-morte, vai ter que regularizar ali como que nós vamos nomear esse instrumento para poder recolher o causa-morte. Então, é positivo, porque nós temos essa divergência de entendimento. Então, isso facilita o procedimento da efetividade. E aqui também trouxe uma questão que agora foi para objeto da alteração da Resolução 35 do CNJ, a possibilidade, inclusive, de fazer o inventário ou pedir o alvará aqui para a venda desse veículo ou levantamento, eu falei veículo que é um exemplo, o levantamento daquelas verbas, mesmo tendo um herdeiro incapaz, com a participação do Ministério Público. Então, veio facilitar. Esse dispositivo ele tem pouquíssima alteração, mas é até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá sucessivamente ao cônjuge, ou ao companheiro, ao herdeiro, ao testamenteiro. Acrescentou o parágrafo único. A ordem estabelecida do incisos 1 ao 4º poderá ser alterada pelo juiz de acordo com as circunstâncias. Então, isso é positivo, porque nem sempre essas pessoas, na sua ordem, são as mais indicadas e mais preparadas para isso. Um ponto importante, pessoal. Desde a abertura da assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante. No meu sentir, e eu não sei vocês, aqui nós não temos esse tempo, mas qual o entrave maior de um inventário? É procedimento? Muitas vezes não. Na maioria deles é o inventariante que não teria ali, num contexto geral,
uma postura para prosseguir aquele inventário. Por quê? Porque ele tem ali uma discordância com o herdeiro, ele está ali, às vezes, atrapalhando o andamento, porque ele não concorda que aquele companheiro do segundo relacionamento do falecido, irmãos de um primeiro relacionamento, de outros, enfim, é o que nós vemos na vida prática. Então, o que é positivo aqui? Primeiro ponto, tem preferência legal sobre os demais legitimados ao exercício da inventariança a pessoa natural ou jurídica declarada pelo testador em testamento. Então, quando eu trabalho no planejamento sucessório, um dos pontos que eu mais destaco ao testador é, dependendo do diagnóstico daquela família, você já percebe que nenhuma daquelas pessoas elencadas pelo Código de Processo Civil terão condições de ser inventariante, muito pelo contrário, causará litígio. Então, indica uma pessoa neutra, um terceiro que impulsione o processo e resolva as pendências. Assim como indicar uma pessoa jurídica. Hoje tem muitas pessoas jurídicas que administram bens. Ninguém melhor do que administrar um patrimônio. Mas isso tem que ser lá no testamento. Todavia, o que corrigiu aqui o anteprojeto? Sem prejuízo das causas de remoção previstas na legislação processual, não será nomeado inventariante. E, se nomeado, será removido o herdeiro que possuir conflito de interesses com os demais herdeiros. Então, esse é positivo, porque se eu não faço o testamento prevendo isso, e no trâmite do processo, ou o cônjuge, ou o companheiro, ou um herdeiro, um irmão, que é nomeado inventariante, quando você fala para o juiz, excelência, esse inventariante está prolatando, esse inventariante não está conduzindo adequadamente. Ele vai ali e fala, mas não está elencado nas causas de remoção de inventariante. Porque, na verdade, o que nós precisamos falar para ele, excelência, ele pode estar cumprindo tudo, só que algum ponto ele está dificultando porque ele tem uma mágoa com esse aqui, ele tem ali, eu brinco sempre, tem um ranço com o outro. Então, aqui, se ele tiver um conflito nesse interesse, um herdeiro que está inventariante e um irmão que está ali tentando, né, pleitear a sua paternidade socioafetiva, por exemplo, essa discussão talvez aí empata o inventário. Então, eu achei um ponto positivo, porque realmente tem conflito. Às vezes está tentando comprovar uma união estável e o companheiro tem legitimidade para ser inventariante. E os herdeiros que estão no processo de inventário não são filhos desse companheiro. E aí eu tenho um conflito. Então, esse companheiro, no meu sentir, em determinados casos, ele poderia ser inventariante. Então, aí andou bem aí o projeto, né? E se todos, no caso desse artigo, o falecido era insolvente ou verificasse a hipótese de inventário negativo, responderá o herdeiro contratante as despesas que exigir de cada um dos herdeiros respectiva cota. Aqui, pessoal, é no sentido de ter que despender de despesas de funeral, tudo mais, é o Monte, né, o Montemor que responde por essas dívidas, essas despesas. E, na vida prática, o que nós vemos mais? Herdeiros discutindo, porque eu paguei tal coisa, e agora vocês não querem, porque não tem força da herança. A gente sabe que é possível cobrar, mas, uma vez que está expresso, resolve o conflito, né? E um ponto aqui importante, em que pese o doutor Oswaldo tenha comentado acerca do 2004, que trata da colação, ele está no capítulo de inventário, e nós estávamos conversando antes desse painel, o valor da colação dos bens doados será o valor certo estimativo que lhes atribuir o ato da liberalidade, corrigido monetariamente até a data da abertura da sucessão. E por que eu coloquei? Estou aqui só repetindo de forma rápida, sem aprofundar, porque daria até uma aula sobre o assunto. Porque a maior parte dos inventários nos quais nós demoramos, às vezes, de 2 a 3 anos para resolver, é quando eu preciso levar bem a colação. Porque ninguém concorda com o valor que está sendo levado à colação. Ademais, o CPC ele dispõe que o valor do bem a levar à colação deve ser o valor da data da abertura da sucessão. A abertura da sucessão, data do óbito. O Código Civil fala da data da liberalidade, da data da colação. Então, atualmente, nós temos enunciado de jornada de direito civil, num sentido de atribuir resolver esse litígio, no sentido, se o bem ainda está
na propriedade do doador, do donatário, eu vou aplicar o valor da data da abertura da sucessão. Se não, vou corrigir monetariamente. Todavia, conforme nós estávamos conversando, o doutor Flávio Tartucci até menciona no livro dele de sucessões, o STJ tem entendido que, em razão de o Código Civil de 2002 prevê que o bem doado deve ter o valor, o colacionado deve ter o valor da data da doação, e o CPC de 2016 prever que é o valor da data da abertura da sucessão, o STJ tem entendido que, se o óbito ocorreu na vigência do Código Civil, antes do atual CPC, 2004. Se o óbito ocorreu na vigência, a partir de 2006, da vigência do CPC, o valor da data da abertura da sucessão. O anteprojeto corrigiu e sedimentou o entendimento, porque, se aprovado, ele será posterior ao CPC, sedimentou o entendimento que é o valor da data da abertura da sucessão corrigido monetariamente. Obviamente, nós teremos discussões em autos de inventário, mas é uma questão para se ponderar em casos concretos. Então, essa é uma questão importante. E o bem doado em adiantamento ilegítimo será colecionado de acordo com o seu valor. Estou lendo aqui o enunciado. E uma questão importante, que a colação ela é um adiantamento ilegítimo. E adiantamento ilegítimo, o artigo 544 do Código Civil dispõe: doação de ascendente para descendente importa adiantamento ilegítimo. Nem sempre os ascendentes que doam sabem disso, não é, doutor Fernando? E não menciona, por exemplo, não menciona na doação, que, na verdade, ele não quer que seja adiantamento ilegítimo, mas ele está tirando da sua parte disponível. E ele pode dispensar esse herdeiro da colação. Atualmente, nós não podemos fazer uma hat-hat de uma escritura pública. Como que nós corrigimos isso? Através de um testamento. Nós podemos fazer um testamento apenas para dispensar a colação, obviamente, se for tirado do disponível. O anteprojeto especifica que nós podemos, então, além, né, de dispensar a colação no testamento, no próprio título de liberalidade ou por simples declaração do doador por uma outra escritura pública subsequente apenas por esse ato. Então, para não fazer um testamento, isso aí acho que facilitou um pouquinho. E uma outra questão também importante, que é a questão de quais bens ou gastos que levam à colação, não virão à colação os gastos ordinários do ascendente com o descendente com menos de 18 anos de idade, incapaz ou dependente do autor da herança, até 25 anos, para a sua educação, estudo, sustento, vestuário, tratamento nas enfermidades, enxoval, enfim, aquelas despesas que os pais tenham com seus filhos, que não extrapola esses tipos de despesas, né? Então, esse é um ponto que sedimentou o entendimento, que evita a discussão. Porque tudo que nós precisamos parar para discutir, estando expresso, fica mais simples e mais célere. E, não havendo disposição testamentária em contrário, o juiz poderá determinar, a pedido do interessado, a atribuição preferencial na partilha. Então, quando nós tratamos da partilha, sempre fica aquela questão: vai ficar todo mundo em condomínio? Não é isso que nós buscamos com o procedimento de inventário. Nós buscamos excluir condomínio e que cada um siga a sua vida. No contexto geral, às vezes, deixa ali, não faz um testamento, prevendo essa possibilidade, determinando dessa forma, o anteprojeto fala: olha, se aquele herdeiro interessado das participações societárias nas quais ele já integrava o quadro social, ele pode, então, pedir para que seja determinado isso no seu quinhão, ou, preferencialmente, ali na partilha, no seu quinhão. E do imóvel utilizado como residência ou exercício da profissão do herdeiro. Também é uma questão que pode ser que gere discussão, porque um ou outro não concorde, mas é positivo, porque possibilita e verifica que isso é o melhor, para que cada um siga com aquilo que já tem domínio em fazer, principalmente de quem faz parte de um contrato social, né, de um quadro societário.
Uma outra questãozinha, o inventário negativo. O inventário negativo ele já é permitido no extrajudicial, ele não tinha previsão aqui no Código Civil, no CPC, e aqui o anteprojeto, se o inventário for negativo ou todos os herdeiros foram concordes, poderão fazer o inventário partilha amigável por escritura pública, no tabelião de notas, independentemente de homologação. E, se houver herdeiro incapaz, a eficácia dependerá do Ministério Público, que é a alteração da Resolução 35 do CNJ. É maravilhoso, porque nós vamos conseguir resolver muitas coisas antes de o anteprojeto, né? Antes da alteração do Código Civil, foi muito efetivo. Uma outra questãozinha importante, sempre serão submetidas à jurisdição, inventário e partilha os herdeiros, se os herdeiros divergirem, ou seja, conflito, inventário, que isso é comum. Aqui reproduz a Resolução 35 do CNJ, quando todos forem capazes e concordes pelo extrajudicial, e, mais uma vez, já tinha a intenção de poder ir para o extrajudicial com o herdeiro incapaz, representando pelo Ministério Público. Então, a alteração da resolução também salvou essa proposta. Toda pessoa capaz pode dispor por testamento, pode fazer por... Toda pessoa capaz de dispor por testamento, ou seja, que eles têm capacidade para atestar, poderá fazer a partilha em vida da totalidade dos seus bens. A partilha em vida é irrevogável, salvo as causas previstas do 166 e 171, que são as causas que invalidam o negócio jurídico. Essa partilha em vida, na vida prática, é uma doação de todos os bens já para os filhos, mas no mesmo ato, diferentemente de quem doa um imóvel para um filho hoje, outro imóvel para o filho no outro ano. Isso é ou antecipação de legítima ou tirada da parte disponível. Partilha em vida é no mesmo ato, lógico, sempre é ali respeitando a legítima, mas todos os herdeiros comparecem. Então, o Código Civil atual diz que só o ascendente pode fazer essa partilha em vida. A proposta do anteprojeto é que toda pessoa capaz de dispor por testamento ela tem legitimidade para fazer essa partilha em vida. Uma outra questão importante aqui também é os bens insuscetíveis de divisão cômoda que não couberem na meação do cônjuge convivente ou do quinhão poderão ser vendidos judicialmente ou extrajudicialmente. Também a alteração da Resolução 35 do CNJ permite isso, inclusive, ali no extrajudicial, facilitou muito. Às vezes eu preciso vender o imóvel para viabilizar as despesas do inventário, causa-mortes e tudo mais. Então, aqui já estava exposto que a venda extrajudicial só é possível tratando de bens imóveis perante o registro de imóveis ou com algum procedimento do CNJ. Então, o CNJ já se adiantou ali na alteração da Resolução 35. E uma questão importante, no CPC atual, eu tenho a possibilidade de fruição antecipada do bem. Fruição antecipada do bem no inventário por um herdeiro é o uso, a fruição, não só o uso. Fruição é locação e tudo mais, não é domínio. O Código Civil acrescentou 2019-A, qualquer herdeiro poderá requerer ao juiz que lhe seja antecipadamente adjudicado o bem determinado, que couber no seu quinhão, ou reponda ao espólio em dinheiro eventual diferença após a avaliação. Se a adjudicação for requerida por mais de um herdeiro, terá preferência aquele que aceitar o bem por maior valor. Salvo engano, Flávio pode me corrigir, aqui eu entendi que não é fruição. Eu posso, então, ele pedir que antecipadamente, desde que caiba no meu quinhão, aquele determinado bem, se extrapolar, eu devolvo em dinheiro. Então, é uma questão que, se não é fruição, ele pode depois dispor. Lógico que teremos a questão, se aparece credores do espólio, uma série de consequências que é possível acontecer no procedimento de inventário. E são essas as questões que eu queria trazer para vocês aqui de maneira mais rápida, mas, no meu sentir, de forma muito positiva, e que são questões que realmente nós temos dificuldade na vida prática, conscientizando mais ainda os colegas, porque isso a advocacia também precisa se conscientizar
que o litígio hoje, principalmente nessas questões de família e sucessões, tem que ser a última instância, o último recurso. Nós temos que ser os protagonistas de valorizar o extrajudicial, porque o que nós precisamos é dar efetividade para os clientes, não mostrar judicialmente quem é o melhor ou o pior advogado. Então, eu tenho isso como propósito de vida, inclusive na docência, de estimular essa questão de a gente minimizar o impacto e ser mais humanizado no direito de família e sucessões. Eu acho que é aí que nós fazemos a diferença na sociedade. Muito obrigada.